A partir deste momento estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Carla Duarte com o tema Adultério. É do grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre o tema adultério. A base evangélica utilizada neste estudo, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. As fontes deste estudo são o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 6, e o livro Conexão Divina, psicografado pelo nosso irmão Robério de Oliveira Torres, ditado pelos espíritos Firmino Freitas, Jacques Abou e Júlio Bravo Gonçalves. A palavra adultério significa fraudar, falsificar ou trair. O adultério está contraposto à fidelidade. A traição quebra toda construção de confiança. Quando falamos em adultério, pensamos rapidamente na traição conjugal. Porém, Jesus estende essa condição a toda a humanidade. Ao trairmos as leis de amor, traímos também a Deus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesus nos fala: porque qualquer um que se envergonhar de mim, de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem dele também se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Nesta passagem, meus irmãos, vemos que a palavra adultério não deve ser entendida, neste caso, exclusivamente no seu sentido próprio, mas no sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente para designar o mal, todo mau pensamento, comportamento. Então, meus irmãos, observamos que a extensão do significado desta palavra para Jesus deve ser entendida e observada por nós em um sentido mais amplo. Jesus, ao dizer amar ao próximo como a si mesmo, resume em poucas palavras como deve ser nossa relação em humanidade. Quando traímos relações de trabalho, relações de amizade, quando irmãos consanguíneos se traem por interesses mesquinhos, por ambição, confirmamos o que Jesus diz ao nos ensinar sobre raça adúltera e pecadora. Pois o adultério, em todas as suas acepções, é o desvirtuamento de atitudes sobre as leis de Deus. Leis estas que devem ser pautadas no amor, no respeito, na benevolência e na caridade. E percebemos no contexto de nossa caminhada que o ser humano, jungido às práticas materialistas e viciadas, raramente não se apresenta em adultério. Quantos não adulteram os princípios redentores do Evangelho em prol de seus interesses imediatistas? Estas observações, meus irmãos, também são verdadeiras para a vida conjugal. Porque toda relação humana começa no lar. A família é a primeira escola ofertada por Deus ao nosso aperfeiçoamento, onde nasce a oportunidade de quitarmos nossos maiores débitos, conquistado pela nossa insensatez e pelos frequentes erros. Sabemos que os espíritos estão em constante processo evolutivo. Esse processo permite a aquisição de novos valores e ainda o resgate do seu passado. Os nossos erros nos acompanham por toda a eternidade, meus irmãos. São gravados no nosso espírito, como lei de causa e efeito. Devemos restaurar um a um, até que o último sentiu seja quitado. A família em que se reencarna, o país, a localidade e o que estão ao nosso redor formam um campo de oportunidades para o ser acertar com todos os que menosprezou.
com todos que desprezou no passado ou que associou em erros. Deus permite que em novo corpo, com esquecimento do passado, associe-se em matrimônio com aquele ser mais necessário ao processo evolutivo de ambos. Assim, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que haja união conjugal. E ocorrida a reencarnação de ambos, e no momento adequado, eles se sentem atraídos um pelo outro, vendo às vezes dúvidas e receios em seus corações. Mas esta união vem fundamentada em oportunidade ou na necessidade de resgate, pois o esposo ou esposa pode ser aquele que se fez mal, ser aquele que fizemos sofrer no passado, foi desrespeitado, enfim, aquele com quem agimos de forma errônea. Neste caso, a união atual é campo propício para que se estabeleça o perdão e conquiste o amor, ante o ódio e as atitudes do passado. Deus oferece aos nubentes a vinda de outros espíritos ligados à trajetória destes dois seres. E assim é que recebemos os filhos. A espiritualidade envolve sempre em vibrações luminosas, incentivando este casal a vencerem aversões ou interrogações inconscientes ligadas aos fracassos anteriores. Porém mesmo, sobre as bênçãos de Deus e o amparo da espiritualidade superior, muitos de nós, agarrados aos maus pendores ou viciações do nosso passado, nos tornamos levianos e agressivos, com excessivos ciúmes, desconfiança e desrespeito ao próximo. Assim, os sentimentos em descontrole, onde deveria haver amor, cumplicidade, nascem em satisfação conjugal, abrindo campo para as ligações levianas, deteriorando o compromisso e a fidelidade ao cônjuge, assumido muitas vezes antes de reencarnarmos. Quando agimos assim, meus irmãos, perdemos a oportunidade da conquista no amor em si e, desrespeitando o esposo ou a esposa, agravamos nossos débitos em relações sem compromissos, fúteis e vazias. Toda relação conjugal, meus irmãos, que vivencia um adultério é abalada. E não abala somente duas pessoas. O adultério desestrutura um lar, afeta diretamente os filhos, compromete-nos muitas vezes por outras várias reencarnações. Lembremos novamente o segundo mandamento apresentado por Jesus a nós: amar o próximo como a si mesmo. Assim, meus irmãos, temos o dever de agir com o próximo da mesma maneira que gostaríamos que agissem conosco. Esta é a condição básica ensinada por Jesus para a conquista da felicidade. O Espiritismo nos esclarece que no mundo de provas e expiações, nunca a felicidade será plena. Mas o Espiritismo, pautado na lei de amor, ensinada por Jesus, instiga o homem a vencer seu passado delituoso e a construir com suas boas atitudes um presente bendito, projetar um futuro dignificante. O respeito ao próximo é fórmula basilar do progresso espiritual do ser. Como dissemos anteriormente, a família é o lar, é a primeira oferta por Deus a nós, a primeira escola que Deus nos oferta para o nosso melhoramento, para que reequilibramos a nossa existência. E o intuito da família, corrigir nossos pendores. O próximo mais próximo, aquele com quem se tem laços apertados e por quem devemos ter mais respeito e considerações. Muitas vezes em nossa existência somos convidados na relação com o próximo a abrir mão de nós mesmos, dos sentimentos infelizes e principalmente do nosso egoísmo secular, para conseguirmos cumprir a missão a qual Deus nos confiou. Somente assim venceremos em nossa caminhada, pois a felicidade, o prazer, às custas do sofrimento e da desgraça do próximo, não é real, meus irmãos. E ainda,
nos custará infelicidades futuras, porque somos herdeiros de nós mesmos. E toda construção em nossa vida é obra nossa, totalmente sob nossa responsabilidade. Devemos construir com o próximo o respeito que se quer para si mesmo. Jesus nos convida em sua seara de luz a vencer aversões e ódios que se apresentem em nossas relações, principalmente quando estes sentimentos se dirigem aos entes da nossa família. A fuga aos compromissos não é a melhor opção. Apesar de cada um ter sua liberdade de agir, impor sofrimento e dor ao próximo é construir um abismo em torno de si mesmo. O mal nunca deve sair de nós. E devemos sempre oferecer conforto, tranquilidade e equilíbrio a todos os nossos irmãos, sobretudo aos que se nos apresentam mais caros nesta encarnação. O conforto, a tranquilidade e o equilíbrio não tem nada a ver com o material. Isso nós estamos falando de espírito, de sentimentos. É nossa responsabilidade apresentar a esses irmãos os sentimentos mais caros, sempre pautados nos ensinamentos de Jesus. Nos momentos de fragilidade da alma, devemos nos unir em prece sincera, meus irmãos, ao Criador, solicitando força e coragem, sabedoria e, sobretudo, amor. Apesar de muitas vezes caminharmos com o coração sangrando, devemos dar o máximo de nós para construir um melhor amanhã. Se os passos que devemos dar são na direção da harmonia e do amor, por que deixar para outra vida o que se tem oportunidade de fazer hoje? Recordemos dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, concilia-te com teu adversário, enquanto caminhas. Por que Jesus nos fala isso? Para que não busquemos novos sofrimentos em encarnações posteriores a esta. Felicidade verdadeira, meus irmãos, é ter livre de culpas e o coração repleto de carinho e amor. A nossa mente e o nosso coração, meus irmãos, devem estar sempre envolvidos e ligados aos ensinamentos de Jesus. Ao casal com filhos, Jesus convida que reflitamos sobre o compromisso de guiá-los ao bem, antes de quaisquer atitudes impensadas. A harmonia influi positivamente sobre os nossos filhos. O desrespeito e o mau exemplo podem ser decisivos para a queda desses espíritos emprestados a nós por Deus. Coloquemos, meus irmãos, carapaça do perdão e da responsabilidade em nossos dias, em nossas vivências. E ainda que as coisas não estejam como desejamos, sigamos em frente, escolhendo sempre o caminho do amor, vivendo e vencendo as amarras do ódio e da promiscuidade. E para concluirmos, reflitamos, meus irmãos, que todas as nossas ações influem diretamente sobre o nosso caminho, hoje e principalmente amanhã. Toda semeadura é livre, porém toda colheita é obrigatório. Amar mais é o que nos convida Jesus, meus irmãos. E só assim trilharemos um caminho bendito rumo ao Senhor. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos guie na construção do amor, pautando nossos valores no respeito a nós e ao próximo. Uma boa noite e que essas palavras possam tocar o nosso intelecto e também nossos corações, nos guiando para uma encarnação de luz, nos guiando numa construção de um ser melhor, assim como Jesus. Que a luz de Jesus esteja em cada coração. Uma boa noite e obrigada pela oportunidade. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritzes. Boa noite.